Você deve estar se perguntando aí, né? O que será que o Jorge vai falar no vídeo sobre Botafogo 3, Palmeiras 4? Confesso a você, pensei a mesma coisa. De ontem para hoje não passou nada diferente da minha cabeça. Meu Deus, o que eu vou falar no vídeo? O que eu tenho que falar no vídeo? O que eu não posso esquecer de abordar no vídeo? Como é que eu vou começar o vídeo? É muito louco, né? Que noite incrível do futebol. Que noite incrível desse campeonato. Eu lembro do Santos 4, Flamengo 5 do Brasileirão de 2011 e a gente lista tranquilamente, coloca esse jogo tranquilamente entre os mais épicos, inesquecíveis do Brasileirão, da era pontos corridos. Neymar fazendo mágica de um lado, Ronaldinho Gaúcho fazendo mágica do outro, mas esse jogo, eu acho que ele é colocado num patamar acima. Talvez não tenha tido tanto brilhantismo técnico, mas primeiro que ele tem um peso maior para a definição do título. Esse jogo foi da 31ª rodada do Brasileiro 2023. O Santos 4, Flamengo 5 era um jogo de 12ª rodada. Ele ainda não tinha, para a definição do título, naquele momento, um caráter tão decisivo como agora. Com o Botafogo perdendo gordura, com o Palmeiras chegando, né, com toda a força que esse Palmeiras tem, a força competitiva de 2020 para cá. Então, eu acho que esse jogo, e por tudo que acontece, o primeiro tempo mágico de um time, a reviravolta inesperada do outro, apesar de ser o Palmeiras, a gente sempre tem que esperar coisas grandes do Palmeiras, e acho que esse foi um dos erros que o Botafogo cometeu. Mas pelo que a gente estava vendo no primeiro tempo, era muito difícil crer que aquilo acontecesse. Então, dos que eu vi, e até pude narrei o de ontem no YouTube da TNT Sports, o jogo mais épico do Brasileirão. E nós vamos falar muito sobre isso. Primeira parte do vídeo, sobre o Palmeiras. E eu vou falar sobre o jogo e vou falar sobre o que foi a temporada do Palmeiras até aqui e do que tem sido o trabalho do Abel Ferreira. Não foram muitos, é verdade, mas depois da eliminação pro Boca, e eu entendo, sangue quente, cabeça quente, revolta, o Abel errou na estratégia. Tinha gente até falando em fim de ciclo do Abel Ferreira no Palmeiras e eu fiz um vídeo no dia seguinte à eliminação pro Boca dizendo isso é loucura. Não dá pra pensar nisso. Não faz o menor sentido cogitar. Não foi todo mundo não, foi uma parcela pequena. Mas não faz o menor sentido sequer uma parcela pequena, sequer um único torcedor criar essa sensação agora. Criar esse discurso agora. É como eu vejo e continuo vendo. Não foi a eliminação pro Boca que me fez acreditar nisso, nem o 4-3 de ontem que me faz acreditar nisso. É toda uma análise de um trabalho sem paralelos no futebol brasileiro atualmente. Não há comparação no futebol brasileiro com o trabalho que o Abel Ferreira faz no Palmeiras. Então a primeira parte do vídeo é dedicada ao Palmeiras. E a segunda parte eu quero falar do Botafogo e reforçar um alerta que tenho dado, que tenho emitido em todos os meus espaços. E falar um pouco da minha experiência histórica com esse clube. Eu discuto muito essa coisa do lugar de fala, que é um tema que está em voga por aí, mas eu tenho uma certa vivência de Botafogo de 3 décadas e acho que me dá um conforto para falar um pouquinho do que eu vi ontem e do que eu vejo para o futuro do Botafogo. Não é só no Campeonato Brasileiro, não. É o futuro da existência desse clube. É o futuro da relação torcida-clube. Então tem bastante coisa para falar. Talvez o vídeo fique longo, mas é necessário. Eu não posso esquecer temas importantes aqui. Vou falar da arbitragem? Claro que vou. Fiquem tranquilos e tranquilas. Primeira coisa, você vai dar um like pra gente aí no vídeo. Primeira coisa de tudo. Bom feriado para todo mundo. Obrigado por você estar aqui. Segunda coisa, já dei o meu palpite para São Paulo e Cruzeiro. Jogo muito importante hoje do Brasileirão. As cotações na tela. Cotações que vêm diretamente do Aposta Ganha. Para mim o São Paulo vence o jogo. Se o São Paulo não vencer o jogo, ele vai arrumar uma complicação. E o Cruzeiro precisa ganhar, porque venceu aí o Clássico, venceu o Bahia, mas a galera de baixo está reagindo. O Corinthians está indo embora. O Santos, uma reação incrível. Então o Cruzeiro precisa abrir o olho. Cotações, você já viu? Aproveita para entrar no link que eu deixo no primeiro comentário. Primeiro comentário do vídeo tem o link do Aposta Ganha. Você se cadastra. Cada cadastro ajuda o canal e é rapidinho para cadastrar, tá? E aí você já vai ter todas as cotações à disposição e se quiser vai fazer a sua fezinha com cabeça no lugar, com responsabilidade, tá bom? Vai lá então nos comentários. O primeiro comentário eu deixei o link lá para você fazer o seu cadastro rapidinho agora. Beleza? Ah, Palmeiras, que loucura, hein? Eu disse na narração do quarto gol, falar em narração, eu quero agradecer. Ontem, esse tipo de jogo, ele mexe muito com a adrenalina da gente. A atividade de narrar um jogo de futebol
ela é mental. A gente tem uma exigência muito grande para pegar os lances em cima, de escrever as jogadas, encontrar as palavras, fazer a conexão da emoção com o que está acontecendo no campo com quem está ouvindo a narração. E é uma exigência física também, muitas vezes, né? Eu saí do jogo de ontem, nossa, arrebentado fisicamente. Eu saí para gravar um vídeo rapidinho lá para outra rede, um vídeo curtinho. Aí eu sentei em outra sala, peguei o tripé, liguei a câmera e falei, pô, peraí, eu preciso dar uma respirada. Eu não consegui no automático, eu preciso parar, vou organizar as ideias aqui do que eu vou falar nesse videozinho de 1 minuto e meio e vou dar uns 5 minutos para gravar aqui, porque eu não tenho condição, assim. Imagina o torcedor do Palmeiras, como ficou. Então quero agradecer, porque do final do jogo até agora de manhã, quando eu gravei o vídeo, eu dormi pouco essa noite, né? Eu fui dormir por volta das 2 da manhã com a adrenalina 1000. Quando deu 7 da manhã, eu acho que eu ainda tô com uma descarga de adrenalina tão alta ainda. A descarga foi grande, ela tá gerando reflexos até agora. Eu perdi o sono, 7 da manhã eu acordei, aí virei para um lado, virei para o outro, falei, acho que eu vou conseguir voltar. Não consegui. Aí vim para a sala e falei, vamos começar a trabalhar então, né? Vamos ler, vamos ouvir comentários sobre o jogo, vamos ver vídeos, vamos pensar na gravação, vamos estruturar, vamos montar tudo aqui e vamos. Então, e nesse período, no início da madrugada de ontem e nas primeiras horas de hoje, quando eu estava online, vi muitas mensagens sobre a narração dos gols de ontem, as narrações dos gols do Palmeiras, que estão aí nas mídias da TNT Sports. Eu narrei o jogo ao vivo ontem no YouTube da TNT Sports, então quero agradecer muito. Mais uma narração do Palmeiras que eu tenho muito orgulho de ter feito. Para minha carreira, é muito marcante, né? Você ter narrado, por exemplo, os 2 títulos da Libertadores com narrações que viralizaram, né? E é mais difícil no nosso caso, porque a gente narra o jogo ao vivo em áudio, sem a imagem no YouTube, né? Por não ter os direitos de transmissão. E, obviamente, que no ao vivo a nossa audiência é muito menor do que quem está mostrando o jogo. Mas tem um efeito, né, pós-jogo, do recorte, da viralização da narração, e muita gente vai lá, edita, casa com a imagem do jogo e compartilha, e aí isso vai tendo efeito multiplicador em grupos de WhatsApp, em páginas de rede social dedicadas aos clubes, que vira uma avalanche. Então essas narrações, elas acabam repercutindo tanto quanto as excelentes narrações da galera que está transmitindo o jogo com imagem. Isso me deixa muito feliz, muito orgulhoso. Então foi assim com o gol do Breno Lopes, foi assim com o gol do Daverson, foi assim na disputa de pênaltis, mas essa foi com imagens, né? Palmeiras e Galo na Libertadores, eu estava lá no Allianz, a transmissão foi pro Facebook com imagens, e aí tem o pênalti que o Murilo bate no final, o Palmeiras se classifica com 2 a menos, segura, leva para os pênaltis, e aliás, por coincidência, o Murilo é o cara que faz o 4º gol ontem também, e aí tem aquela narração do tem que suar sangue para ganhar aqui no Allianz, que também repercutiu muito, e essa de agora, onde a voz foi pro espaço, o fôlego foi pro espaço, mas ali era a reprodução do que estava acontecendo com todo o palmeirense. Enquanto eu narrava, eu imaginava, passava um filme. Narrador é muito maluco, narrador é bicho doido, né? O cara tá narrando o jogo, o cara tá gritando gol, o cara tá vendo a imagem e o cara tá pensando em um monte de coisa ao mesmo tempo. Não queiram entender, porque isso aqui é atividade para doido. E passava na minha cabeça um filme assim, eu imaginava alguns amigos palmeirenses meus, como eles estariam nesse momento. Então eu tava ali gritando gol e pensando, caramba, assim, imagina os caras agora, né? No sofá de casa, no bar, na rua, no carro, na arquibancada. Imagina os caras quebrando tudo, pulando, batendo no sofá. E é isso. E aí eu levo isso pra narração. E nessa hora o cara fica rouco mesmo. Nessa hora falta até ar pra soltar a voz. Então, muito obrigado aí a todas as mensagens de carinho da torcida do Palmeiras por essa narração de ontem aí. Fico muito feliz de poder registrar em narrações uma parte, um pouco da era Abel Ferreira. Não há trabalho do futebol brasileiro como o do Abel Ferreira. E esse trabalho ele não é perfeito, porque perfeição em qualquer atividade humana, nós, falhos, imperfeitos, muito difícil a gente imaginar que perfeição vai existir. Buscar a perfeição. Você pode buscar se aproximar o máximo possível dela. Acho que é isso que o Abel busca a todo instante. Na era Abel Ferreira, existem frustrações, claro. Eliminações para o São Paulo em Copa do Brasil, eliminação para o CRB dentro do Allianz, não chegar à final da Libertadores esse ano, mas ao mesmo tempo nós estamos falando de um time 4 vezes seguidas semifinalista da Libertadores. Isso não é pouca coisa, gente. São 4 semifinais seguidas de Libertadores. Eliminado esse ano para o Boca
no detalhe, num erro de estratégia, que pode acontecer num erro de avaliação do Abel, na falta de reforços, no erro de planejamento da diretoria, cobrou esse preço agora. Mas é um trabalho excepcional. Qualquer fala depois da eliminação para o Boca sobre fim de ciclo, saída do Abel, eu considerei loucura e disse isso aqui no vídeo gravado no dia seguinte a Palmeiras e Boca. Entendendo a raiva, a irritação, a chateação de todo palmeirense naquele momento. Mas aqueles que não foram tantos assim, que pregaram isso, eu acho que estavam muito ali no sentimento da tristeza e da raiva com a queda. Mas, baixando a poeira, o Abel erra, tem que ser criticado, tem dificuldades para aceitar as críticas quando erra, mas acerta muito mais do que erra no Palmeiras. O trabalho do Abel é excepcional, é fora dos padrões. Ontem, a estratégia com 3 zagueiros, que tinha dado 3 vitórias seguidas ao Palmeiras sem gols sofridos, sem tomar nenhum gol, essa estratégia não funcionou no primeiro tempo. O Botafogo teve muitos espaços, o Botafogo conseguiu circular bastante a bola, acionando vários dos seus jogadores, trocando posições. Tietê e Vitor Sá, principalmente, desfilaram em campo no primeiro tempo. O Júnior Santos conseguindo as suas jogadas individuais, o Tiquinho levando a melhor no duelo contra os zagueiros, fosse quem fosse. Contra o Gomes caía pra cima dele, o Tiquinho levava melhor. Protegia, escorava, fazia o pivô, achava alguém em boa condição. O Luan dava uma chegada, o Tiquinho levava melhor. O Tiquinho era perseguido até o campo de defesa e conseguia levar melhor. Então o Botafogo ontem, no primeiro tempo, o Abel disse isso na coletiva, eu não ajudei meus jogadores no primeiro tempo. O que ele quis dizer com isso? Eu montei uma estratégia que ferrou os caras do primeiro tempo que o Botafogo engoliu. Ele corrige no segundo. Ele corrige de 2 formas. Primeiro, no mental. Porque qualquer não, né? Mas muitos treinadores, alguns treinadores, depois de tomar um 3-0 no primeiro tempo, que poderia ser 4, que poderia ser 5, alguns treinadores fariam o seguinte: vamos trocar 3 caras aí logo, na volta. Vou dar uma chacoalhada. Vocês não jogaram nada. Vão pra dentro. Pá, 3 trocas. Já havia acontecido algumas vezes. O Abel mantém o time. Eu olho pro Ricardinho na hora, o Ricardinho, caramba, tava comentando o jogo comigo lá na TNT. Rapaz, ele não mudou ninguém, hein? Ele deve ter dado uma chacoalhada dos caras, tipo assim, vocês fizeram essa cagada aí nesse primeiro tempo, agora vocês vão corrigir no segundo. Então, óbvio que o Abel trabalhou muito isso no intervalo. Mental dos caras. Não há time no futebol brasileiro de 2020 pra cá com a força mental do Palmeiras. Não há. Com a capacidade de sair de situações difíceis como o Palmeiras. Ah, mas por que ele não saiu contra o Boca? Gente, futebol tem detalhes, tem nuances e você não vai ganhar sempre, mas o Abel ganha muito mais do que perde. Ponto final. Qualquer discussão sobre isso é discussão vazia. É maquiar a realidade. É papo de maluco. E eu não vou entrar em papo de maluco. O Abel é muito mais vencedor do que perdedor. E a segunda correção é uma correção de posicionamento, de montagem para o segundo tempo. Ele sai daquela coisa dos 3 zagueiros, até porque não precisava, né? Ele tinha que ir pra cima, beleza, ele ia pra cima. Se ele tomasse o 4º gol, ok, o jogo acabava e ele botava a viola no saco. Enquanto tava 3-0, se ele conseguisse um gol logo cedo e conseguiu com o Endrick, era outro jogo. O Mike vira um ponta, vira um ala, o Gustavo Gomes começa a cair pela lateral direita. Eu destaco isso lá na narração com o Ricardinho. Caramba, o Gustavo Gomes tá cruzando bola na área. Ele tá lá na lateral direita, ele tá aberto na direita, ele saiu da zaga. E aí o Palmeiras volta mordendo, criando, finalizando. O Botafogo voltou para cozinhar o jogo no segundo tempo. Eu vou falar sobre isso na parte do Botafogo já já. O Palmeiras percebeu o gol do Endrick é numa jogadaça, também numa saída de bola acelerada lá do PR com o Júnior Santos, que não foi tão feliz assim. E vou falar sobre o PR, lado emocional do goleiro do Botafogo. Falei sobre isso depois do jogo contra o Cuiabá. Então é só uma repetição. Várias vezes aqui eu só reforço pontos, né? Quando eu tô errado, quando eu vejo que foi uma análise que não se confirmou, que não fazia sentido, eu vou lá, beleza, não é isso. Mas com o PR, por exemplo, é isso. E vou falar na parte do Botafogo já já. E aí o Endrick faz uma jogadaça, dribla todo mundo, passa por 2, vai passando por mais gente, bate. Acho que o PR poderia pegar a bola, mas enfim, tem muito mérito do Endrick. O jogo muda. O jogo muda. E aí, nesses momentos, o espírito de uma equipe vencedora aparece. O Abel construiu uma equipe vencedora, acostumada a vencer.
A obstinação do Abel, ela tem dois lados, o lado bom e o lado ruim. O lado ruim é o destempero, é o descontrole quando as coisas não dão certo. De tão vencedor que é o Abel, de tão obstinado pelo resultado como é o Abel, o controle sai da mão dele, o controle emocional, quando as coisas não dão certo. Mas, como eu sempre digo, é o pacote Abel Ferreira e eu aceito comprar esse pacote. Porque isso é pequeno e é corrigível diante de tudo de positivo que o Abel tem a oferecer. O lado bom disso é que o Abel incute na cabeça de cada jogador que é possível sair de situações difíceis sempre que elas se apresentarem diante do time. Ontem era dificílimo. O líder do campeonato, o time que mais jogou bola no campeonato, passando por cima no primeiro tempo, finalizando 15 vezes no primeiro tempo. Primeira finalização do Palmeiras no primeiro tempo foi aos 34. E dessa finalização não convertida em gol, sai um contra-ataque, sai o terceiro gol do Botafogo. Era uma tragédia o primeiro tempo do Palmeiras. E o Palmeiras sair dessa tragédia para a virada que fez, uma das maiores, se não a maior da sua história, uma das maiores, se não a maior do Campeonato Brasileiro na era pontos corridos, isso é coisa para gente grande. Isso é coisa para time vencedor. Isso é coisa para quem tem o time na mão. Isso é coisa para jogador comprometido, óbvio, jogador que não se entregou, que não desistiu do jogo, e tudo isso é impulsionado pelo cara que está no banco. Ele é o maior responsável, ele não é o único. Ele é o maior responsável por fazer o Palmeiras ser a máquina que é. Vai perder, vai ser eliminado, vai ter frustração, faltou peça em algum momento, faltou melhor decisão em algum momento na temporada, faltou estratégia, jogadores caíram de produção. E aí o Abel não tinha muito o que fazer, porque ele olha para o banco, não tem muito o que fazer. Até poderia fazer mais, mas também errou em estratégias, errou na escalação na Bomboneira, repetiu o erro no jogo da volta no Allianz. Ele não é perfeito, mas ele acerta muito mais do que erra. É um grande treinador. Aliás, é uma das grandes diferenças de ontem. De um lado tinha um treinador, do outro lado tem um ex-jogador que ainda está engatinhando na função, que está ali porque o Luiz Castro foi embora e o Bruno Lage não deu certo e não dava tempo de trazer mais ninguém. Não é verdade? Essa é uma das grandes diferenças. A outra diferença, essa vai ser dura de dizer, mas eu não tenho preocupação, cara, com clubismo, com fazer média. Nós tivemos uma diferença de camisa ontem. Não quero jamais aqui colocar o Botafogo como uma equipe sem importância no cenário do futebol, como muita gente erradamente faz. O futebol brasileiro é o que é, muito graças ao Botafogo. O Botafogo é um pilar da história do futebol brasileiro. Qualquer pessoa que tenta diminuir isso, faz por clubismo, faz por ignorância, mas tudo bem. Mas quem tem a oportunidade, o espaço para reforçar esse ponto, que é uma verdade incontestável, precisa fazê-lo. Tem o dever de fazê-lo. E eu tenho, pelo respeito que eu tenho ao futebol e ao Botafogo, o dever de fazê-lo. Mas o Palmeiras é um clube mais acostumado a esse tipo de decisão. E ponto final. O Palmeiras, especialmente neste século, é um clube muito mais vencedor que o Botafogo. E em momentos assim, quando eu falo muito da camisa, a camisa pesa, ontem ninguém falou nada, né? Até porque tocar nesse assunto, em termos de futebol brasileiro, é muito sensível, porque aí fica aquela preocupação de você falar de uma torcida que vai se sentir diminuída, que não vai gostar, que vai vir de hater pra cima de você. Cara, eu falo tudo na bola, eu não escrotizo clube nenhum, eu não sacaneio clube nenhum, eu não menosprezo clube nenhum. Tudo aqui é na bola. Se você não concordar, beleza, mas eu não tô sacaneando o seu time. Eu não tô pisando, espizinhando, desmerecendo, debochando, até porque eu não poderia fazer isso com o Botafogo, com tudo que o Botafogo representa pra mim. Eu jamais poderia fazer isso. Além da questão profissional, tem uma questão pessoal, e eu vou entrar muito nela no final do vídeo quando eu falar do Botafogo. Mas o Palmeiras é hoje um clube mais acostumado. O Palmeiras chega num momento como esse. Se o Palmeiras quiser segurar um jogo, cozinhar um jogo, amarrar um jogo, ele vai saber. O Botafogo tentou fazer ontem, não fez e não conseguiu fazer. Porque esse elenco não está acostumado a isso, porque esse trabalho é um trabalho de menos tempo, com menos continuidade, porque os treinadores foram saindo nesse ano. Se esperava que o Luiz Castro fizesse um trabalho de longo prazo, mas o dinheiro da Arábia Saudita seduziu, e ele saiu daqui com um papinho, né? Mas foi pelo dinheiro, disse que não, mas foi sim, né? E o clube, a instituição Palmeiras, ela lida melhor com esse tipo de situação que o Botafogo.
Ela está mais pronta para isso. Ela está mais acostumada. Ela é mais vencedora nesse século do que o Botafogo. Mas assim, muito mais. E na hora de uma dividida, na hora de uma reta final de campeonato, de uma decisão, de um momento agudo, queiram ou não, vocês podem achar que é viagem minha, que é balela, que eu tô doente da cabeça. Queiram ou não, isso tem um peso. Isso entra. Vê o jogo de ontem. Tenta enxergar, não só assista, enxergue. Perceba o que está por volta, por trás de um jogo, ao redor de um jogo de futebol. Existem muitas pequenas histórias, existem muitos pequenos fatores que somados se tornam enormes. Esse é um deles. Esse aconteceu sim. É duro falar isso e é perigoso até falar isso, mas eu estou pouco preocupado, porque eu não estou aqui com a intenção de menosprezar ninguém. É um fato. O Palmeiras chega nessa hora porque é o Palmeiras, porque tem a mentalidade do Abel, porque tem, principalmente de 2020 para cá, o Palmeiras chega nessa hora e fala, caramba, eu sou Palmeiras. Eu sou o time que chegou 4 vezes na final da Libertadores, eu sou dos maiores vencedores, 4 vezes na semifinal seguidamente, eu sou tricampeão da Libertadores da América, eu sou o Palmeiras, pô, peraí, eu sou dos maiores vencedores do Campeonato Brasileiro, eu sou Palmeiras. Nessa hora aqui nós vamos pro pau. Fez um primeiro tempo lamentável e olha o segundo tempo que fez. Eu não sei... Vamos inverter. Eu não sei se o Palmeiras faz 3-0 no primeiro tempo, se o Botafogo teria força para fazer 4-3 no segundo. Não sei. Não vejo. E aí eu me pego a histórico recente. Vamos pegar na história recente do Botafogo viradas como a de ontem, reações como a de ontem, momentos difíceis como o de ontem em que ele saia dessa situação. Não tem. No Palmeiras tem de sobra. Então, é duro, mas é um dos múltiplos fatores que entram. O Palmeiras é o Palmeiras, gente. Palmeiras do Abel Ferreira é isso aí. Não há trabalho igual ao do Abel no futebol brasileiro. Se ele vai ser campeão brasileiro, eu não sei. Esse ano, ele ainda é um ano de saldo negativo para o Palmeiras. Porque nas maiores competições, o Palmeiras até agora fracassou. O Campeonato Brasileiro está em andamento. Mas na Libertadores, na Copa do Brasil, o Palmeiras teve eliminações decepcionantes. Acho muito preocupante a presidente do Palmeiras adotar um discurso de que no ano que vem não, vai ser igual. Não, ano que vem nossa política de contratações é a mesma. Acho um erro. Acho que pegar o 4-3 de ontem para dizer, tá vendo, o Abel resolve, não precisa contratar que ele se vira. Um erro. Se o Palmeiras cometer esse erro, ele pode ter de novo frustrações no ano que vem. Mas se o Palmeiras der as ferramentas que o Abel Ferreira precisa, fica ruim de segurar. Porque o que esse cara faz no Brasil é incomparável. Mas Abel, o Rony é um jogador importante. Eu entendo que existe uma injustiça ao dizer que o Abel acha o Rony mais jogador que o Endrick. O Abel não acha. Tecnicamente falando, qualquer pessoa que entende de futebol, e o Abel entende muito de futebol, sabe que o Endrick, tecnicamente, é incomparável. Endrick e Rony, abismo de diferença. Abismo. Mas o futebol não é só isso. O futebol é encaixe, o futebol é aquilo que o jogador pode te oferecer, versatilidade, recomposição, abertura de espaços, coisas que o Rony oferecia. O futebol também é maturidade. O Endrick está vindo de uma base 16 para 17 anos, primeiro ano no profissional, tem a diferença física, tem a diferença de intensidade do jogo, tem a diferença de cobrança, diferença de pressão. O Endrick teve minutos no início do ano, em alguns jogos foi bem, em outros oscilou, é normal, é um menino, tem a pressão de ter sido vendido para o Real Madrid, e o Rony vinha sendo uma peça fundamental do Abel ao longo de todo esse trabalho. Ignorar o crescimento do Rony, a evolução do Rony nas mãos do Abel Ferreira, e dizer que o Abel é um cego que acha que o Rony joga mais que o Endrick é leitura rasa e injusta com o Abel, com o Rony, com o Endrick, com todo mundo. O que aconteceu foi o Rony perdeu qualidade no seu jogo, não sei se foi efeito das convocações, não sei o que foi. O Rony caiu de produção. Coletivamente o Palmeiras também passou a ter problemas. Teve a lesão do Dudu, não tinha muita opção dentro do banco, você tinha os meninos nem sempre vão responder de imediato, mas acho que o Abel também segurou um pouquinho a subida, a minutagem de vários desses meninos, teve uma série de coisas e o Rony caiu de produção. O grande problema foi a demora do Abel para tomar a decisão que tomou agora.
Mas eu entendo também que seja complicado pela importância do Rony, por uma série de questões de dia a dia e até táticas mesmo, de uma espera para tentar uma recuperação do cara. Mas o Abel tinha que ter feito o que fez. E aí ele barrou o Rony. Endrick titular, 4 jogos, 4 vitórias. Muda o sistema para 3 zagueiros. Ontem nem deu tão certo no primeiro tempo. Ele dá uma adaptada no segundo tempo. Muda o esquema. Endrick titular, Rony no banco, 4 jogos, 4 vitórias. Simples assim. Decisão que o Abel tomou. Pode ser criticado porque deveria ter tomado essa decisão antes. Ok, podemos criticar. Agora, rotular o Abel como um tonto que não enxerga que o Endrick é mais jogador do que o Rony. Ah, gente, não é isso. Vocês sabem que não é isso. O Abel manja bastante de futebol, tenho absoluta certeza. E vamos ver esse Palmeiras. Cheio de fôlego e com menos pressão. Porque é o seguinte, cara, o ano já tá aí, já praticamente acabou, e de uma hora para outra o ano se reabriu pro Palmeiras. Se ele ganhar o título brasileiro, maravilhoso, épico, histórico. Se ele não ganhar, já não ia ganhar mesmo. Então o Palmeiras vai leve para a reta final do Campeonato Brasileiro, com a confiança lá em cima, motivado de um jeito que só o Abel consegue fazer e encontrando soluções mais uma vez. Deram lá um abacaxi pro Abel, ele tá descascando o abacaxi de novo. Toda hora é o abacaxi para ele descascar. Ele vai lá e descasca. E tá descascando de novo. O problema é o Palmeiras achar que isso aí é o padrão, é a regra, e pode seguir assim no ano que vem sem trazer reforço, se perder mais jogador não tem problema, o Abel se vira. Esse é um risco. Mas convenhamos, ele consegue, cara. De um jeito ou de outro, sofrendo aqui, sofrendo ali, em alguma hora ele consegue. Vamos falar do Botafogo agora. Vou falar primeiro do jogo, depois do meu sentimento, assim, uma coisa mais pessoal, tá? Primeiro tempo do Botafogo é histórico. É um dos maiores que esse time já fez no Campeonato Brasileiro. É histórico, é histórico. É mágico, é incrível, é exuberante, é um desfile, é um baile, é uma aula. Defina como você quiser. 15 finalizações no primeiro tempo, um 3-0 que poderia ser 4-0 se o Vitor Sá não perdesse o gol sem goleiros, podia ser 5-0 se o Júnior Santos não perdesse outra chance, podia ser 6-0 se aquela primeira bola do Tietchan que bateu no travessão depois do desvio entrasse. 6-0 o Botafogo no primeiro tempo, não seria erro, exagero, nada. Nada. Seria o placar de acordo com aquilo que foi feito no primeiro tempo por um time e não foi feito pelo outro. O Botafogo envolveu, o Botafogo amassou o Palmeiras de um jeito, o Botafogo desnorteou o Palmeiras de um jeito. Atuação de campeão. Atuação de campeão. Todo mundo que foi pro intervalo, todo mundo, até você que não vai admitir, pelo clubismo, pela rivalidade, porque você gosta de tirar um barato com os outros que postaram ali no intervalo. Ué, você não falou? Até você no intervalo. Acabou o primeiro tempo, o juiz apitou. Puta merda, esse time vai ser campeão brasileiro. Agora acabou, não tem mais jeito, não tem como segurar, já era. Todo mundo. Aí acontece o que aconteceu no segundo tempo. O Botafogo voltou para o segundo tempo claramente para administrar o resultado. Eu não sei porquê. Eu não sei se é uma questão física. Eu não ouvi o Lúcio Flávio dar explicação depois do jogo. Não sei o que ele falou. Eu não sei se o secado dos caras tá alto. Se é a preocupação com o clássico da segunda-feira com o Vasco. Eu não sei. Mas o Botafogo voltou com menos intensidade para o segundo tempo. Para fazer algo que esse time não sabe fazer. Esse time não tem a casca para fazer. Segurar o resultado, cozinhar o jogo, matar o jogo. E do outro lado era o Palmeiras do Abel, gente. Então é o seguinte, você tá pegando o Palmeiras do Abel. A estratégia que tá funcionando contra o Palmeiras do Abel. Porra, não é pouca coisa, hein? É o Palmeiras do Abel. Caramba, amassamos os caras no primeiro tempo, os caras não jogaram. Deu certo. Não, vamos fazer diferente do segundo tempo. Vamos cozinhar o jogo, murrinhar o jogo e ver o que acontece e deixar o tempo passar. Contra o Palmeiras do Abel. Faltou experiência, faltou um DNA de jogo grande, faltou camisa de jogo grande nesse momento, coisa que o Palmeiras tem tido nos últimos anos e o Botafogo não tem tido. Faltou melhor estratégia do seu treinador e melhor leitura, porque mais uma vez o Lúcio Flávio demora para socorrer o time, demora para fazer substituições, demora para tomar decisões. Faltou tudo isso ao Botafogo no segundo tempo e o que se viu foi um desastre. O que se viu foi uma tragédia. Vou falar da arbitragem. Na minha visão, a expulsão do Adrielson é um exagero. O Adrielson toca a bola primeiro, a perna acaba subindo no movimento natural pós-chute, atingindo o Breno Lopes na cintura, aí tem enrosco, tem camisa, eu acho que é falta, amarelo e segue o jogo.
Se a leitura, eu não ouvi os áudios ainda do VAR, se a leitura é que aquela falta interrompeu uma chance clara e manifesta de gol, porque eu vi gente dizendo o seguinte, caramba, e discordo respeitosamente, gente que eu admiro. Poxa, o Breno Lopes estava correndo para a lateral. Cara, o Breno Lopes estava partindo em profundidade. Se você vê a trajetória da bola depois, né, do tapa ali, o Adrielson até toca nela primeiro, essa bola tá indo em direção à linha de fundo, correndo para a linha lateral da grande área. O Breno Lopes teria muitas oportunidades. Eu não vi o Breno Lopes correr para a lateral do campo sem nenhum perigo. O Breno Lopes estava partindo para a linha de fundo, tentando uma trajetória em diagonal para achar o Rony livre dentro da área. Eu acho que não é absurdo você desenvolver uma tese de uma interrupção de uma chance clara e manifesta de gol. Acho que o amarelo resolvia. Mas também não vejo assim como um grande crime você interpretar como uma chance clara de gol, interrupção abruptamente pelo Adrielson. Mas eu acho exagero. Eu daria o amarelo. Eu resolveria o lance com o amarelo. E o pênalti, o Rony pega a bola, o Tiquinho cava, o Tiquinho força o pênalti. Então acho que a arbitragem errou nos dois lances de alguma maneira. Ok? Mas a derrota do Botafogo não pode ser colocada toda na conta da arbitragem. Não pode. Não pode, porque o Botafogo não pode voltar contra o Palmeiras. Vou repetir, era o Palmeiras... Luz Flávio, Botafogo, era o Palmeiras do Abel. Vocês estavam enfrentando quem? O Palmeiras do Abel. E vocês destruíram o Palmeiras do Abel, o melhor time do Brasil há 3, 4 anos. Vocês destruíram esse time no primeiro tempo e aí vocês resolveram mudar a estratégia no segundo tempo. Achando que o jogo contra o Palmeiras do Abel estava resolvido em 45 minutos. Erro grave, erro grave. Apesar disso, aos 36, o Tiquinho tem um pênalti para bater e resolver. Perder pênalti acontece? Acontece. Quem estava no gol era um goleiro de seleção brasileira? Não era qualquer um que estava no gol. Mas o craque do campeonato, o artilheiro do campeonato, o melhor jogador do campeonato, ele não pode perder um pênalti como esse num jogo tão decisivo. Ponto final. Não pode, aconteceu, perdeu, vai ficar marcado, é duro, perdeu, não deveria ter perdido. E o Botafogo fazendo 4-1 ali, acabaria com o jogo. Não fez, não teve força mental para segurar a bronca. E tomou a virada, que é trágica. Essa derrota que o Botafogo sofreu, ela é uma tragédia. Ela é uma tragédia e eu tenho alertado aqui para o risco de tombo institucional em caso de perda de título do Campeonato Brasileiro. Esse campeonato, ele tem significado para o Botafogo uma recuperação de autoestima, o resgate da sintonia clube e torcida, uma torcida tão machucada, tão sacaneada, tão pisoteada como nenhuma outra no futebol brasileiro nesse século, nenhuma outra. Ontem eu postei, depois do jogo, gente, eu vejo coisas acontecerem com o Botafogo que não são normais, são inexplicáveis. Aí vem torcedor do Bahia, isso aqui se aplica ao Bahia. Aí vem torcedor do Inter, troque Botafogo por Inter é a mesma coisa. Aí vem... Desculpa muito, mas muito. É talvez por acompanhar distante o Botafogo que você toma e tire essa conclusão e tente fazer essa associação e tente igualar as situações. Elas não são iguais. Me desculpem. Eu vi 99, a frustração contra o Juventude. Eu vi 2007, que foi um ano muito traumático, porque inicia aquela saga do tricampeonato, dos 3 títulos perdidos para o Flamengo, e perdido com um erro de arbitragem aos 45 do segundo tempo. O Dodô faria o gol do título, o juiz anulou, foi para os pênaltis, o Botafogo perdeu. Aí tinha o Campeonato Brasileiro, tinha a liderança, teve o jogo-chave contra o São Paulo no Maracanã, estava atrás do gol trabalhando naquele jogo, 2 falhas, o Marcos Leandro, um goleiro que inventaram não sei da onde, o frango, o Botafogo perde o jogo 2-0, o campeonato vai para os Cucuia. Aí tem o River Plate, que é um fiasco no Monumental de Nunes, com alguma semelhança com o que aconteceu ontem, Botafogo primeiro tempo, saindo na frente, vai ficar com a vaga e é um vexame o segundo tempo. Torcedor do River na metade do início do segundo tempo indo embora do Monumental de Nunes. O River vai lá, ninguém sabe como vai lá, vira o jogo, ganha, elimina o Botafogo. 2007 é um fiasco. Mas teve outros, teve rebaixamentos, no plural, não foi um. Rebaixamentos, tivemos. Tem eliminação para o Flamengo em Copa do Brasil tomando 4-0. Tem eliminação de Aparecidense em Copa do Brasil e tantas outras que eu não vou nem citar para não espizinhar mais, para não tocar mais dedo em ferida. Botafogo tem feito a sua torcida sofrer muito nos últimos anos. São muitas frustrações. Mas igual a de ontem,
Eu vi muita gente. Eu conversei com o meu filho brevemente ontem, depois do jogo. E aí eu vou entrar um pouquinho numa nota mais pessoal aqui. Eu sou carioca. E vivi mais de 30 anos da minha vida no Rio de Janeiro, hoje vivo em São Paulo. O Botafogo ele foi um clube que teve muita presença na minha vida através da família, né? Do lado do meu avô, dos meus tios avós e todos eles que eram botafoguenses e que me influenciaram muito a acompanhar o Botafogo. Eu passei isso para o meu filho. As lembranças que o meu filho tem de jogos, de estádios, são todas no Newton Santos. São todas vivendo o Botafogo. Então, por influência minha, desencadeada pela influência do meu avô e de outros familiares, o meu filho hoje é torcedor do Botafogo. E diferente de mim, o meu filho não se tornou um santista. E eu sempre acompanhei o Santos com ele e contei da minha história com o Santos e já levei ele para assistir jogos do Santos aqui em São Paulo. E ele não se converteu santista, ele foi criado no Rio, viveu o Botafogo, frequentou o estádio e ele é um torcedor do Botafogo e apenas do Botafogo. E eu conversava com ele ontem, né, depois do jogo, eu falei, cara, assim, é o tipo do jogo que ele tem um efeito desanimador para a torcida muito poderoso. É um resultado muito terrível, muito trágico, muito perigoso, porque ele abala uma relação que já é abalada. A relação do torcedor do Botafogo com a sua torcida, ela já é prejudicada. Porque esse torcedor foi tão sacaneado ao longo dos tempos, esse torcedor foi tão maltratado, esse torcedor se frustrou tanto, ele criou tanta expectativa que não foi atendida, que é o tipo do jogo que o cara fala, quer saber? Larguei. Não faz bem pra minha saúde, é uma relação onde não tem retorno, sabe aquela relação, aquele casamento, né, que uma das partes se dedica, a outra não tá nem aí. Eu vi muito torcedor fazer essa ilustração também. E eu entendo. Eu entendo que tenha muito do desabafo pós-jogo, 3 dias depois o cara tá lá no estádio de novo. Acontece. Mas eu entendo que isso não é com todo mundo, não. Em algumas pessoas, essa derrota ela tem um efeito quase que definitivo, assim. Ela destrói a esperança do cara, ela destrói a ligação do cara. O cara fala, pô, de novo. E assim, e não é de novo, né? De novo igual às outras. É pior. Porque na hora que esse clube tem uma SAF, tem um novo investimento, a gente sabe que o investimento, o trabalho não foi para ser campeão em 2023. Sejamos francos, não foi. Mas aconteceu. Os jogadores conseguiram colocar esse time num patamar mais acima do que se imaginava. E agora, meu velho, é o seguinte. Agora você é responsável. Tu é responsável pelo que cativas, né? Agora você é responsável. Agora é o seguinte, você botou o time na liderança do campeonato. Você fez o torcedor sonhar. E agora? O que você vai fazer com isso? Agora você vai ter que fazer a sua parte. Só que ficou muito mais difícil, porque é uma derrota que a gente não consegue, sabe? A gente tem explicações aqui, né? A mudança de postura, a mudança de estratégia, né? Você não tá tão acostumado a viver momentos como esse, você sentia a pressão. Mas eu, como um cara que viveu o Botafogo durante tanto tempo, e ainda vivo hoje um pouco mais à distância, eu tenho dificuldade. Ontem eu saí com dificuldade de assimilar o que aconteceu. Falei, peraí, era o Palmeiras do Abel, pô, enfim, tem uma diferença hoje, institucional mesmo, de time, de bagagem, de experiência e até de camisa, tem hoje. Mas, cara, não é possível. Aí você sai, né? Meu Deus, não é possível. Não é racional um negócio como esse. Por mais que seja o Palmeiras do Abel do outro lado. Mas estava 3-0, poderia estar 4, poderia estar 5, 15 finalizações do primeiro tempo, um baile, um negócio inesquecível, quase que indescritível. Não é possível. Não é normal. Não há clube no futebol brasileiro que passe pelo que o Botafogo passa. Com derrotas tão inexplicáveis e dolorosas, porque é uma coisa... E eu vi alguns colegas falarem sobre isso ontem. Eu quero só, inclusive, fazer o registro aqui. Eu vi 2 lives de botafoguense ontem, depois do jogo, até voltando para casa, né? Fui zapeando as rádios aqui em São Paulo e fui também ouvindo alguns colegas que fazem trabalhos direcionados ao Botafogo. Então, eu ouvi a live do Thiago Franklin, um abraço pro TF, e também do pessoal do Gigante Glorioso, do Aqui é Botafogo, que conseguiram fazer, cara, eles conseguiram, até me citaram em algum momento na live, quero agradecer a galera lá, os dois,
eles conseguiram fazer uma live minimamente serena. Eu imagino a irritação, a explosão de sentimentos dentro dos caras. Eles conseguiram fazer uma live muito lúcida, avaliando ponto a ponto que foi a eliminação do Botafogo. São 2 canais que eu recomendo para botafoguense, do Thiago Franklin e o Gigante Glorioso, aqui no YouTube, aqui na plataforma. Recomendo de verdade. E eu vim ouvindo, porque eu falei, cara, para gravar o vídeo amanhã, eu tenho um pouco desse sentimento da vivência de Botafogo para externar. Então eu tô tranquilo com o lugar de fala. Mas eu, até como uma coisa terapêutica, eu preciso ouvir outros botafoguenses nessa hora para saber qual é o nível de incredulidade deles, se é tão grande quanto o meu. Qual é o nível da dor que esses caras estão sentindo. Eu preciso entender se ela é tão grande quanto eu estou percebendo. E é isso. E é um desespero, assim, é um desânimo, é uma tristeza. Eu acho que ontem foi muito cruel. Ontem, pro botafoguense, que foi lá, encheu o estádio. Eu acho sacanagem essa coisa de dizer, agora o modinha, né? Que sempre iam 7, 10 mil, agora estão indo 30, 35. Esses aí merecem se ferrar porque só vão na boa. Ninguém merece se ferrar. O botafoguense que não estava indo ao estádio, ele teve os motivos dele. Ele foi sacaneado, ele foi maltratado, ele se frustrou, ele esteve no estádio em algum momento e se decepcionou. Eu acho, essa coisa de, tem gente que é mais botafoguense e menos botafoguense. Não acho legal nessa hora. Me compadeço, de verdade. Acho que ontem é o tipo do jogo que o rival, teve rival que sacaneou, claro, zoou, e é isso mesmo, e tem que fazer mesmo, mas ontem foi um negócio tão cruel com o Botafogo, que teve rival que pensou assim, tô com pena. E quando chega nesse estágio, meu velho, não é que o Botafogo seja coitadinho, ele é o líder do campeonato, Mas olha o que aconteceu ontem, isso não é normal. Olha o que aconteceu nos últimos anos com o Botafogo. Essa liderança não dá nenhuma solidez. Se é o Palmeiras, e aí é o que eu falo, dessa diferença ali institucional hoje, né? Do que eu falo da camisa no momento. O Palmeiras 3 pontos de vantagem. O Palmeiras teve 14, caiu para 3, com um jogo a menos. O nível de pressão era outro. No Botafogo é desespero. Porque tem um jejum aí. Porque tem um clube menos acostumado a passar por isso. É verdade nua e crua. É pesado falar isso, irrita alguns ouvidos mais sensíveis, mas é como eu enxergo. Vamos ver se o Botafogo vai ter forças aí para suportar tudo isso até o fim do ano. A torcida, se ela não tiver forças para isso, a torcida não tem que ser crucificada. É muito fácil, já fiz essa defesa várias vezes aqui, falar da torcida do Botafogo, do comparecimento, do perfil da torcida que vai, que isso, que aquilo, sem viver na pele que os caras vivem. É muito tranquilo, é muito confortável. Não vou pregar nunca que a torcida abandone o time, não. Mas eu vou entender todo torcedor que decidir, pela minha saúde, para diminuir a toxicidade dessa relação, eu vou segurar um pouquinho a onda na reta final. E eu vou entender esse torcedor. Eu vou plenamente entender esse torcedor. Só quero reforçar um ponto aqui para também não dizer que eu esqueci disso aqui, né? E não é para dar uma de gato mestre, não. Eu falei, eu avisei, mas depois do jogo contra o Cuiabá, eu alertei para um perigo. Gente, eu sei que não dá para vaiar, querer mandar todo mundo embora, achar que acabou, ninguém presta, até porque olha o que esse time fez no campeonato. Esse time está na liderança do campeonato e não foi por acaso, mas depois de uma derrota inaceitável para o Cuiabá dentro de casa, aplausos eu acho que não são oportunos. Eu acho que não são bem-vindos. Você precisa marcar uma posição. Olha só, nós estamos aqui. Nós vamos comprar os ingressos contra o Palmeiras de novo. Vamos esgotar tudo de novo. Vamos estar aqui apoiando de novo. Mas, não dá para perder pro Cuiabá e receber aplauso. Desculpa. Não é o resultado que a gente espera. Façam diferente na quarta-feira. Fez no primeiro tempo e no segundo talvez uma acomodação. Beleza, tá tudo bem. A torcida tá com a gente. Beleza, tamo lá. Mais 45 só para segurar. E deu no que deu. Então não é a cobrança de perseguir os caras, dedo na cara, ameaçar a família, rede social, bater, expulsar, não é nada disso. Mas marcar uma posição sempre. Eliminação não se festeja. Não precisa ir para aeroporto, respeito, mas também falei depois da eliminação por defensa. Não precisa ir para aeroporto e não precisa aplaudir quando quando perde. Não precisa. Você demonstra o apoio indo lá, lotando o estádio do jogo seguinte, cantando, mas o jogador precisa saber a responsabilidade que ele tem de colocar o Botafogo como campeão brasileiro depois do que ele fez. Responsabilidade é desses caras. E o torcedor precisa dar o tom correto da cobrança e da expectativa na arquibancada.
Não achei os aplausos bem-vindos contra o Cuiabá, disse isso e repito hoje. Não achei bem-vindos. E acho que tem essa mudança de postura para ser feita, esse pequeno ajuste para ser feito nas arquibancadas, sem querer dar manual de torcida para ninguém, tá? É só uma opinião. Se você não concordar, tá tudo de boa. E para fechar o vídeo, John Textor ontem no campo, dando entrevista depois do jogo, falando em roubo, falando em dinheiro. Peraí. Nós temos agora um empresário, agora vocês vão me desculpar, agora então, nós temos um empresário norte-americano, bilionário, investidor, profissional, malandro, se comportando como Cartola dos anos 80, na beira do campo, dando entrevista depois do jogo, falando um monte de absurdo de cabeça quente, discutindo com o técnico do Palmeiras. Depois o Abel falou na coletiva que ficou tudo bem, mas isso não é papel. Isso não é papel do dono do clube. Retrocedemos 30, 40 anos, vamos achar isso normal? Ah, não, mas tem que falar mesmo, tem que brigar mesmo, é isso. Como quiseram agredir o árbitro depois do jogo, cara, eu entendo tudo, a cabeça quente, o exagero da expulsão, eu entendo tudo. Mas a gente tem que saber como é que funciona a regra do jogo, não dá pra gente, com o uniforme do clube, funcionário do clube, trabalhando pro clube, querer agredir o árbitro. Os vídeos que tem aí da saída do Braulio e do time todo do campo são lamentáveis. Não importa, gente, se o Botafogo tem razão ou não na reclamação. Não importa. Não pode, depois do jogo, os caras se comportarem como selvagens, porque isso vai pra súmula e quem se arrebenta é o Botafogo com punição. Então, quer dizer, eu não acredito nisso, mas vamos imaginar que exista um sistema, mesmo termo lá do Abel, do João Martins, né? Um sistema que queira impedir o Botafogo de ser campeão. Aí você ajuda a esse sistema, dando motivo para ele punir várias pessoas, talvez interditar o estádio, tirar mando de campo, dar gancho para um monte de gente. Isso, você vai dando mais motivo. Então, quer dizer, tem um sistema para se ferrar. E o que você faz para combater o sistema? Dar armas a esse sistema. Ah, pelo amor de Deus. Então, eu me decepcionei demais. Não tô entrando no mérito se o Textor tem razão ou não. Nem tô entrando nesse debate, apesar de achar que não tem. Falar em complô, falar em dinheiro, isso é muito sério. Isso é muito grave, você tem que ter prova para isso. Mas eu tô indo além disso. Eu tô passando ao lado disso. A simples presença do dono do Botafogo no campo do jogo, reclamando, resmungando, batendo boca, abrindo o braço. Peraí. 2023? Errado. Muito errado. É isso quando a gente diz de compreensão, de você estar mais habituado a lidar com esse tipo de situação. É esse sangue frio que eu sei que é difícil, mas que o Botafogo não tem. Porque ele não tem o costume de viver o que está vivendo em 2023. Que fique de aprendizado para todo mundo. Se o Botafogo quiser estar nesse lugar, e eu acho que com o investimento do Textor, com o estádio que tem, com a torcida que tem, com a marca que tem, ele tem condições de estar de novo nesse lugar em 2024, em 2025, brigando pelos títulos, ele precisa se adaptar a essa realidade. Se o Botafogo quiser dar esse salto de resultados, ele precisa dar esse salto de comportamento, esse salto de trabalho, esse salto de frieza, esse salto de força mental. Tudo isso é importante. Não adianta, Textor, ir pro microfone e pedir a renúncia do Edinaldo. Você acha o quê? O Edinaldo vai estar em casa, vendo a entrevista e vai falar: rapaz, agora complicou, hein? Agora o dono do Botafogo, em inglês, pediu a minha renúncia. Então agora eu tenho que ir embora. Ah, Textor, por favor. Você sabe que não é assim. Todo mundo sabe que não é assim que funciona. Menos. Achei muito lamentável também algumas cenas que vi no pós-jogo. Muito lamentáveis algumas cenas que vi no pós-jogo. Muito mesmo. Muito triste. Foi muito triste ontem pro Botafoguense o que aconteceu. Foi uma tragédia. Foi um filme de terror. Nenhum botafoguense merece isso, cara. Nenhum botafoguense. Os meninos botafoguenses, as meninas botafoguenses não merecem isso. Triste demais. Feito o enorme vídeo de 50 minutos, até eu me surpreendi com tanta coisa que foi falada aqui. E obviamente que num vídeo como esse, com tantas opiniões dadas, algumas muito fortes, vai ter polêmica, vai ter repercussão, vai ter discordância. Fique à vontade nos comentários. A gente vai trocando essa ideia aí no feriado. Parabéns ao Palmeiras e olha, Botafogo que se cuide, porque ainda tem que se preocupar com o Grêmio, ainda tem que se preocupar com o Red Bull Bragantino e com ele, juntar os cacos, vai ter um monte de gente fora do jogo contra o Vasco,
O Adrielson foi expulso, o Marlon Freitas, se não me engano, estava pendurado. Enfim, vai ter penado em escalação, em peças e principalmente mentalmente para o jogo contra o Vasco na segunda-feira em São Januário. Enfim, que reta final de Campeonato Brasileiro teremos, hein? Bom feriado para todos, aproveitem bastante, lambam as feridas os botafoguenses, tentem curar essas feridas aí, os palmeirenses tomem todas possíveis no feriado se acharem que tem que tomar para comemorar o resultado de ontem, porque, cara, o que virou o Palmeiras na mão do Abel Ferreira, hein? Meu Deus do céu. Parabéns ao Verdão. Like no vídeo se você ficou até o final, juízo e tchau.